Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário em que estejam assistindo. Meu nome é Rui Gomes Nascimento e estou aqui para apresentar meu trabalho completo enviado à ENECA 2020, cujo título foi Desenvolvimento de adsorventes macroporosos com anilina imobilizada para purificação de proteínas. Todos os autores e coautores pertencem ao Laboratório de Engenharia e Processos, situado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O e-mail para contato é este descrito aqui. É importante que saibamos que o desenvolvimento de novas estratégias de biosseparação em processos biotecnológicos tem crescido bastante no campo industrial químico e alimentício. E dessas estratégias temos as técnicas cromatográficas, que são muito importantes para a separação de biomoléculas. E dentre as técnicas cromatográficas temos a cromatografia de interação hidrofóbica, a qual é baseada na interação reversível entre zonas hidrofóbicas da superfície de biomoléculas e o ligante hidrofóbico de uma resina cromatográfica. Essa técnica alcança separações rápidas e com pequenas degradações do produto. E, juntamente com as características benéficas dessa técnica e a demanda crescente das indústrias farmacêuticas e de alimentos por proteínas com elevado grau de pureza, fazem com que pesquisadores busquem desenvolver técnicas que mantenham ao máximo a bioatividade das mesmas. E dentre essas temos os criogéis, os quais são obtidos a partir do congelamento de uma mistura reativa de polímeros. Esses polímeros são acrilamida e bisacrilamida, que fornecem as ligações simples e cruzadas, o alil glicidil éter, que fornece braços espaçadores reativos para a inserção de substâncias que desejamos, o TMED e o persulfato de amônio, que funcionam como iniciadores e catalisadores de reação. Os criogéis apresentam como vantagem baixo custo, estruturas contendo macroporos interconectados, menor resistência ao escoamento e são versáteis. E como desvantagem, por possuir macroporos interconectados, a área superficial se torna menor que as colunas tradicionais, diminuindo assim a capacidade de ligação. E para superar essa diversidade, tem que se fazer modificações estruturais, que nada mais são que enxertir sobre o esqueleto polimérico utilizando um agente reativo. Dessa forma, para transformar o criogel em uma coluna de interação hidrofóbica, é necessário que se insira radicais que tenhamos interesse. Radicais esses hidrofóbicos podem ser o etil, butil, octil, fenil e a anilina. A anilina é um composto aromático aminado com características de interesse, porque o anel aromático confere hidrofobicidade ao composto, enquanto o seu radical amina presente confere polaridade suficiente para que o mesmo seja solúvel em água, além de permitir a formação de uma base de chifre com sítios aldeídos ativados existentes na estrutura previamente ativada do criogel. Para saber se a anilina foi enxertada no esqueleto polimérico, tem que se fazer a caracterização física, química e morfológica. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um novo adsorvente monolítico macroporoso voltado para o processo de purificação de proteínas por cromatografia de interação hidrofóbica e assim caracterizado em relação a aspectos físicos e operacionais. Para que esse objetivo fosse alcançado, 4,4 gramas de acrilamida, 1,2 gramas de bisacrilamida e 1,4 gramas de EGE foram dissolvidos em 100 ml de água destilada. Foram adicionados após isso 140 microlitros de persulfato de amônia e 91 microlitros de TMED. Após a homogeneização dessa solução, a mesma foi imediatamente vertida em seringas plásticas de 5 ml e exposta a uma temperatura de menos 12 graus Celsius por 24 horas e descongeladas a 4 graus Celsius por 4 horas. E posteriormente foram colocadas em uma estufa a 60 graus Celsius até que estivesse sem umidade. Os criogéis foram então lavados com água deionizada, utilizando uma bomba peristáltica, secos em estufa e depois submetidos ao processo de funcionalização. Processo esse está descrito no fluxograma ao lado. Para a caracterização dos criogéis, todos os parâmetros foram analisados comparando a massa inicial e a massa final, ou o volume inicial e o volume final, dos criogéis secos e hidratados, como vocês podem ver na metodologia descrita a seguir ou no meu trabalho por escrito. Dessa forma, o criogel controle desenvolvido tem uma estrutura esponjosa, coloração esbranquiçada, forma cilíndrica, uniforme e rígido quando desidratado. Já o ativado possui todas essas características, só que com uma coloração amarela. E isso se deve ao agente ativado glutaraldeído, que forma base de chifre, sequenciais, primeiramente com a etileno de amina e posteriormente com a anilina. Em relação à capacidade de inchamento e grau de expansão, o criogel controle apresentou valor superior. Isso porque o fato do criogel ativado possui baixa capacidade de inchamento e grau de expansão, e é justificado pelo aumento da hidrofobicidade do monólito com o incremento da anilina. Em relação à porosidade, foi diminuída no criogel ativado. Por quê? Porque tem inserção de braços espaçadores que diminuem o. Já em relação à morfologia, percebe-se que teve grandes poros interconectados, só que com diferença na figura A e B e C e D. Na C e D possuem rugosidades, que são atribuídas à inclusão de braços espaçadores e anilina. Dessa forma, produz uma matriz polimérica com anilina imobilizada para uso na captura de proteínas por interação hidrofóbica e sua funcionalização não alterou em nada na sua estrutura. Muito obrigado pela atenção de todos.